Eu quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu marquei aí, Camilinha, do 13 ao 44, mas eu vou ler só do 13 até o 26, aí depois eu vou utilizando aí no momento da mensagem o nosso bate-papo, os textos. Mas esse texto aqui de Mateus, no capítulo de número 27, ele fala a respeito de uma grande tempestade. Ele fala a respeito, não sei se vai voar isso aqui, alguém pode pegar para mim, ou deixar algum pezinho aqui que eu tenho que orar para não esquecer depois? Obrigado, pastora Lu. Esse texto ele fala de uma grande tempestade. Então eu vou ler o texto. A linguagem que eu estou hoje é uma linguagem na Nova Versão Internacional, talvez ela não bata muito bem aí com o que o Roberto vai projetar com a Camila, mas o sentido você vai compreender, tá bom? O texto diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso eles levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa da ilha de Creta. Pouco depois, desencadeou da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, e o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. E levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e ele me disse, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E assim tenham ânimo, senhores. Creio que Deus, que acontecerá do modo que ele me disse, e devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aí. Hoje eu quero falar a respeito de tempestades. E eu confesso para você que nesses tempos de pandemia, e nós aqui do Alves Dias somos, talvez de tantas igrejas e tantos ministérios, poucas igrejas não voltaram e nós estamos dentro deste número pequeno que ainda não retornou por conta da pandemia, por conta do vírus. É lógico que existem pessoas que não entendem muito bem, tem pessoas que nos elogiam, tem pessoas que nos aplaudem, dizendo: poxa, pastor, que bacana, pastores, vocês são bênção, pastores, vocês são amorosos, vocês são cuidadosos. Outras pessoas talvez não compreendam muito bem, porque sentem o desejo de estarem aqui, sentem a vontade de estarem aqui, e aí começam a olhar em volta do nosso redor, na nossa sociedade, tudo acontecendo, tudo voltando, passando uma impressão de normalidade para todas as coisas, e às vezes também a pessoa não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas desde quando começou essa pandemia, o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda muito a falar sobre esses temas, sobre tempestades, sobre
momentos em que a gente parece que Deus se ausenta de nós. E na terça-feira, há 15 dias atrás, eu falei exatamente sobre tempestades. Eu falei a respeito do fato de que, quando existem as tempestades, o que nós precisamos fazer? Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou a falar que as tempestades, embora elas sejam reais, Deus, ele está presente e Deus nos ouve na tempestade. E quando o Espírito Santo ele falou comigo sobre este tema, eu fiquei pensando algum texto que a gente poderia lembrar, falar, estudar, e eu lembrei desse texto de Atos aqui. Esse texto onde o apóstolo Paulo vivencia esse momento terrível de tempestade. E logicamente que a tempestade aqui ela é absolutamente literal, existia uma força gigantesca da natureza que eles tiveram que enfrentar. Não é uma tempestade na alma, não é uma tempestade no nosso dia a dia que nós enfrentamos, que tem muito a ver com aquilo que nós sentimos dentro de nós, por alguma razão, por algum motivo de coisas que não são tão boas de nós vivenciarmos. E quando eu penso nisto, eu fico pensando assim, algumas pessoas, e talvez a maioria do ser humano, a maioria dos seres humanos, eles não conseguem lidar com essa situação de dificuldades, situação de coisas ruins que acontecem, ou como nós aprendemos há muitos anos atrás, quando começamos a estudar o discipulado, numa das frases do texto que o pastor Ivo nos passou, tinha assim, coisas aparentemente ruins. Então, quando essas coisas começam a acontecer em nossa vida, quando a gente começa a sentir que o barco está balançando realmente, muitos, ou a maioria dos homens, eles perguntam assim, por que isso está acontecendo? Por que Deus está deixando isto acontecer? Por que Deus ele deixa sobrevir sobre nós coisas ruins? Ou por que Deus deixa as tempestades acontecerem? E eu tenho falado também sobre distorção da visão que nós temos de Deus. E nós, quando acontece esse tipo de coisa, nós temos uma distorção na visão em relação a Deus. A gente começa a pensar assim, poxa, será que Deus é tão bom? Deus é tão bom assim, não é isso que as pessoas dizem? As pessoas, às vezes, eu já convivi com gente assim, morreu fulano de tal, esse cara era bom, esse cara era bacana, esse cara era agradável, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte, me perguntaram um dia, você é pastor, não é? Eu falei, sou, pela misericórdia de Deus. Então, por que o teu Deus deixou que aquele cara morresse, se o cara é tão bom? O fato é que eu não tenho resposta para tudo. As pessoas acham que porque nós somos pastores, nós somos um compêndio de respostas. Nós não temos respostas para tudo. O que eu tenho de resposta a dar é que eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom e nós cantamos aqui, e é muito fácil a gente cantar. É muito fácil nós teorizarmos, é difícil nós vivenciarmos o dia a dia. Nós cantamos Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Quantos anos a gente canta essa música? Quantos anos a gente canta essa canção? Só que a canção, ela tem que ser algo vivo dentro de nós, ela tem que sair para o lado de fora, mas como uma verdade que habita o nosso ser no lado de dentro. Então nós temos muita dificuldade e temos distorções, e o homem começa a ter essa distorção em relação a Deus. E a gente tem uma tendência de achar que Deus realmente ele não é um Deus tão bom, porque Deus ele é sempre bom quando as coisas da vida são coisas boas, quando o mar está calmo, quando a brisa do mar é uma brisa gostosa de sentir na pele e no rosto, quando o sol ele brilha na manhã, quando você olha o mar e está aquele mar com uma onda muito suave, muito tranquila, porque nós temos grandes dificuldades. A verdade é que o ser humano tem muita dificuldade, e eu disse isso também recentemente aqui, de conciliar a presença de Deus, conciliar a bondade de Deus quando as coisas ruins acontecem. Nós somos daquele tipo de pessoas, o ser humano pensa assim, que Deus só está com a gente quando tudo na vida está indo bem. Nós temos essa dificuldade, a nossa teologia, a nossa cabeça, nós pensamos em Deus assim, se tudo vai bem, Deus está comigo, se tudo está indo para o lado errado, Deus já está se ausentando de mim. Essa é a grande conclusão que nós chegamos, é um erro nosso. Agora, isso não é bom.
Isso não é bom. E eu marquei 3 coisas aqui, porque isso não é bom. Em primeiro lugar, eu entendo que isso não é bom, porque a gente começa a achar que nós somos mais corretos do que Deus. Quando nós chegamos a essa conclusão de que, não, Deus não é tão bom, Deus deixou vir tempestade em minha vida, ou Deus, Ele só está comigo nas coisas boas, então eu começo a achar que eu sou sabedor de todas as coisas, e eu me esqueço que Deus é o Deus que sabe tudo ao meu respeito, Ele sabe o que é melhor para mim. Nós só nos esquecemos de algo simples. Eu sou pai. Hoje eu sou até avô, você é pai que está assistindo, você é mãe, então você deseja o melhor para o seu filho, melhor para a sua filha, e às vezes esse desejo do melhor, ele tem um grito de não um grito literal, mas ecoa como não. Às vezes o melhor para a sua filha é você falar, não vai fazer, não quero que você faça, aquilo vai doer no coração dela, aquilo vai doer no seu coração, mas só que é o melhor para o filho. Então quando nós achamos que Deus é assim, a gente começa então a ter essa sensação de que eu sou correto, eu sei, Deus não sabe. Uma outra coisa, isso se deu com Jó, é que nós começamos a contender com Deus. Por mais que a Bíblia diga, e eu acredito em Deus, porque foi voz de Deus que disse que Jó, quando Deus fala assim para os filhos dele, que foi lá diante dele, inclusive Satanás, que foi criado por ele, estava lá, os filhos de Deus apareceu, Satanás apareceu entre eles, foi criado, mas se rebelou, mas estava lá, e disse assim, está vendo meu servo Jó? Ninguém é justo como ele, mas mesmo essa justiça que Deus se refere a Jó, quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe Jó às vezes debatendo contra Deus. Jó, ele querendo realmente debater e contender com Deus por conta do sofrimento dele. Uma terceira coisa que eu marquei aqui é que nós temos uma tendência de nos olharmos e nós somos tão bonzinhos, né? Nós somos tão justos, nós somos tão bacana, nós somos tão legais, Deus, eu te sirvo, eu sou aquilo, então nós somos imerecedores de qualquer tempestade que venha sobre a gente. Essa é a grande verdade. O ser humano fala, não, eu sou tão bom, por que isso sobreveio? Porque isso vem de fora, vem do terceiro. Alguém olha para a gente e fala, como eu disse aquele exemplo daquela amiga que falou para mim, você não é pastor? Por que ele morreu? Por que Deus deixou ele morrer? Então, as pessoas vêm de fora e falam, você é bom, você é isso, você é aquilo, então surge dentro de você esse sentimento de que você realmente não merecia passar por isso, não merecia sofrer aquilo. Agora, a grande verdade é que tempestades elas virão. E eu não quero que você entenda essa minha fala como uma fala imprecatória, uma oração imprecatória, uma fala ou uma oração ou algo que eu estou dizendo, não, esse cara está gorando, que nem dizem as pessoas. Não, tempestades elas existem. Talvez alguém nunca sofra por um ente querido que se foi, porque ele vai primeiro. Talvez ninguém nunca sofra por uma questão de uma falta de emprego, alguma coisa que aconteceu, porque Deus está guardando ele e ele não vai enfrentar isso, mas é vontade de Deus. Mas acontecem as coisas acontecem, as tempestades elas virão. Agora, eu marquei algumas coisas aqui para falar com você sobre como nós temos que lidar com tempestades, o que nós temos que saber das tempestades. A primeira coisa que eu marquei aqui é que tempestades elas têm um início. E elas iniciam-se sempre com um vento suave. Aqui que reside o grande problema. A tempestade, ela tem um início na suavidade do vento. Ela começa assim, com uma coisa leve, você não percebe, ela é imperceptível, pois para que eu enfrente uma tempestade e eu permaneça firme diante dessa tempestade, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar bem com Deus. O Senhor Jesus, Ele enfrentou uma grande tempestade. A tempestade que Jesus enfrentou, logicamente que tiveram algumas literais no sentido de estar no mar, pelo menos 2 a Bíblia nos faz lembrar, com os seus discípulos, mas quando Ele sai do batismo dele, por João Batista, que a Bíblia fala assim, que ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho em quem eu tenho prazer, e ele vai para o deserto impelido pelo Espírito e enfrenta uma grande tempestade. O diabo vai firme contra ele, dá com todas as forças contra ele, e Jesus estava preparado. E o texto de Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, muito embora ele não narre uma grande tempestade, ele diz assim que o homem que ouve, o homem que escuta, o homem que ele ouve as palavras do Senhor, da Bíblia, as palavras de Deus, e ele coloca essas palavras em prática, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, porque aí ele começa a narrar mais ou menos uma tempestade, não é uma tempestade no mar, mas
vieram chuvas, inundações, ventos e castigaram, deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque aquela casa estava firmada sobre a rocha. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e esses dias eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu confesso para você que eu nunca tinha tentado, que o Sermão do Monte dá a impressão que existia uma grande multidão, mas existem ali algumas coisas que Jesus tratou apenas com os seus discípulos, e essa é uma das coisas que Jesus estava tratando com eles. Jesus estava dizendo assim, você vai enfrentar tempestade. A tempestade é um fato real. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram todas as coisas contrárias. Só que então não existe a promessa, não, eu sirvo a Deus, nada vai me acontecer. Não, acontece, mas você permanece de pé. Você fica firme, porque você tem Deus. E o texto no verso 13, que foi que eu li com vocês nesse livro, diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Então aqui que me chama a atenção, esse é o problema, esse é o grande problema nosso. Quando eu vejo essa frase assim, eles achavam, eles pensaram que haviam obtido o que tinham desejado, porque aqui, quando nós pensamos que nós já alcançamos, qual o grande problema que nós falamos que no início a gente vem por amor, a gente vive o primeiro amor, depois nós vamos relaxando, porque a gente começa a achar que nós somos sabedores de todas as coisas. Por que existem pessoas que quando vêm para a igreja se convertem? Eu já vi muitos casos, aqui não é um desabafo e um chororô, uma murmuração minha, não, mas quantas pessoas que se converteram aqui, desde quando eu e o pastor Evaldo estamos aqui, desde quando eu trabalhava com o pastor Bispo, e aí as pessoas chegam e começam, nossa, pastor, você prega bem, nossa, que pregação, e depois já não serve mais nada, o pastor não sabe pregar, o pastor Evaldo não sabe pregar, só fala a mesma coisa, só dá o mesmo exemplo, pastor Cássio, Deus o livre, misericórdia, pior ainda, porque as pessoas começam a achar que eles já chegaram e atingiram o objetivo que eles precisavam, e esse é o grande problema, porque aí existe um relaxamento natural, só que a gente não sabe quais são as tempestades que virão à nossa frente, e essa é a segunda lição, que eu preciso saber de tempestades, que tempestades elas surgem de modo inesperado. Tempestade não manda um e-mail para dizer, estou chegando. Hoje em dia, ela não manda um WhatsApp dizendo, se prepara, porque no dia 1º de janeiro de 2021, ou no dia 15 de março de 2020, vocês vão ter que fechar tudo aí no Brasil, porque eu estou chegando. Sob um estigma, sob uma carinha de um vírus, que ninguém vê, que ninguém enxerga, que muitos não acreditam, que é uma divisão doida de negacionismo, de gente que coloca muito medo, mas o fato é que tem uma briga aí no meio, uns falam que é exagero, outros falam que não existe, outros falam que tem gente que morre mais de AIDS, que isso é invenção daqui, dali. Para te falar a verdade, eu sou muito sincero, não vou ficar em cima do muro, acredito que existe sim. Estamos vendo pessoas morrerem, infelizmente, mas existe, mas ninguém imaginava isso, e os ventos, o que está dizendo aqui, que pouco tempo depois, no verso de número 14, desencadeou um vento muito forte. Olha que interessante, meus irmãos, no 13 está dizendo assim, que tinha um vento suave, e aquele vento suave sobre o barco e sobre o lugar que eles estavam, sobre o mar que eles estavam, passou uma falsa impressão que eles já tinham atingido o objetivo dele. Ou seja, você se converte, você vem para a igreja, você começa muito bem em seu ministério, porque Deus está muito mais interessado como você termina do que como você começa a tua carreira. Aí você começa muito bem, só que aí o vento é suave, a brisa é suave, e você fala, opa, já atingi o meu objetivo. Só que pouco depois, diz o texto aqui que desencadeou um vento muito forte, uma tempestade. E aqui, essa tempestade, ela pode representar tanta coisa. Essa tempestade, ela pode representar um filho que se foi. Essa tempestade pode representar um amigo que você estava com ele ontem, um parente, como nós vemos a notícia hoje aí, da Jaqueline, do seu primo, que estava bem, a gente está abraçando hoje, a família no caso, a gente não pode abraçar hoje, mas você está junto, você conversou, você tomou café, chega no dia seguinte ou no mesmo dia, no final do dia, essa pessoa se foi. A tempestade pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda da segurança, a tempestade pode ser tanta coisa, mas o fato é que ela surge, e ela surge de modo inesperado. Uma terceira coisa que eu preciso saber a respeito de tempestades, é que tempestades elas são invencíveis para nós.
que você está dizendo, pastor? Para o ser humano ela é invencível. O verso 15, ele nos mostra essa fragilidade, e ele nos mostra a fragilidade humana do homem frente a essa força da natureza. É isso que ela nos mostra aqui. O versículo 15 do texto que eu li, fala assim que o navio foi arrastado pela tempestade. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir com a força do vento. Um navio grande, ele não resistiu. E assim, ele diz assim o texto: cessamos as manobras e ficamos à deriva. É o que está dizendo o texto aqui. Cessou a manobra e nós ficamos à deriva. A tempestade emocional é a mesma coisa. A tempestade espiritual, ela tem o mesmo poder. A tempestade na nossa cabeça, psicológica, ela tem a mesma força. Contra nós não conseguimos de modo algum vencê-la só por nós mesmos. Tem coisas que não dá para vencer por nós mesmos. O que seria de nós sem Deus? O que seria de você sem Jesus? O que seria de você sem esse cuidado de Jesus, que nos protege durante o dia, durante a noite? Que Deus, como diz o salmista, Ele nos dá o pão, nos dá o sustento enquanto nós dormimos. Que Deus é este? Que Deus é este? Como dizia o salmista no Salmo 21, né? Eleva os meus olhos para os montes, lá nos montes onde tinham tanta coisa, tanta gente adorando tantos deuses estranhos, tantos deuses diferentes do Deus de Israel, mas eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Como ele também no Salmo 124, o salmista fala assim, que quando os homens vieram contra nós, nós estávamos, presas fáceis. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens nos teriam engolido, mas o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, nós dependemos de Deus quando as coisas ruins acontecem, sim. Nós dependemos de Deus quando existe bonança no mar, sim. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mateus 7, 26 e 27, que Jesus ele conta aquela história da casa edificada sobre a rocha. Agora ele fala ao contrário, que todo aquele pois que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a casa sobre a areia. E o texto que se segue é o mesmo texto que se segue para aquele que edifica sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, vieram tempestades e deram com ímpeto contra aquela casa, só que essa casa caiu. Sabe por que ela caiu? Porque ela estava, na verdade, edificada sobre a areia. Eu não consigo sobreviver sem Deus. Você não consegue sobreviver sem Deus. Nós não conseguimos, nós não temos uma estrutura espiritual. Quando vem tempestade, a nossa alma ela não consegue aquietar-se. A nossa alma não consegue sossegar. A nossa alma não consegue ficar descansando em Deus. A nossa alma ela fica inquieta. A nossa alma ela começa a olhar para a força do vento, porque as tempestades elas são extremamente poderosas contra a nossa vida. Talvez você diga assim, pastor, mas isso aí tudo eu já sei. Tá bom, eu também aprendi tanta coisa, mas na prática é diferente. Na hora que você se sente sozinho mesmo, na hora que você sente que mesmo os amigos, mesmo os irmãos que vêm e te trazem uma palavra e a intenção é de consolo, mas você sabe que é você e Deus, é você sozinho, não tem como, não existe. Não tem como. Então, é uma coisa séria. Eu preciso entender que as tempestades elas são extremamente poderosas. Outra coisa, melhor dizendo aqui, que eu preciso saber sobre tempestade é que tempestade ela nos castigam e nos fazem sofrer. O verso 18 diz exatamente isso. Eles foram violentamente castigados pela tempestade. Aqui na tradução, como eu disse que é um pouco diferente, diz assim que no dia seguinte, como ventos com a força de vendaval, continuava a castigar o navio. Aqui na tradução que eu estou, fala violentamente castigado. Eu nunca fui para o mar, nunca estive em alto mar. Não faço muita questão de estar, para ser sincero com você. Mas se um dia tiver oportunidade ou por alguma razão. Mas eu imagino que uma tempestade ela tem como característica um vento, um barulho que nos deixa surdos. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu estive trabalhando numa filial da empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, e aí nós somos
numa quarta-feira, se não me engano, pela manhã, o nosso gerente lá falou, pega o Cássio e vai pelo caminho lá das praias para ele conhecer, e depois você vem para o escritório. E eu me lembro de passar ali no Rio de Janeiro, e o mar muito bravo, aquele barulho. E eu fico imaginando como que a onda no meio do mar, como uma tempestade que se abate contra a gente, como ela é violenta e como ela tem aquela coisa de ser um barulho que nos deixa surdo. E esse barulho da tempestade carrega em si mesmo a força e a tendência de nos fazer não mais participar e ser ativo em relação ao descanso e à quietude da alma. A nossa alma, ela parece que não tem paz diante de uma dificuldade. Eu não sei você, mas quando você está angustiado, eu não estou falando de angústia aqui por bobeira, não, estou falando de angústia mesmo. Eu não sei se você já se sentiu angustiado para valer mesmo. De você acordar na madrugada assim, e aquele sopro, aquele susto que você acorda com aquele problema que é a primeira coisa que vem na tua mente, você sente no teu coração, você sente no peito, você sente na alma, aquele peso de angústia. A tempestade tem esse poder e ela tenta, com o barulho que ela faz, não nos deixar mais ouvir aquela voz suave, aquela voz mansa do Espírito Santo de Deus que vem aquietar e vem trazer essa quietude em nossa alma e em nosso ser. Outra coisa que a gente precisa saber sobre tempestade é que a tempestade ou tempestades, elas nos fazem perder a esperança da salvação. Espera aí, pastor, você está falando de Deus poderoso. É verdade, é verdade. Mas quando você vivencia o problema, tem hora que você fala, caramba, a minha esperança, a minha expectativa foi embora. Eu não estou falando de perder a fé. Fé é uma coisa, esperança é outra. Esperança é uma expectativa. Fé não, fé é você crer naquilo que você não vê, fé é acreditar naquilo que você ainda não enxerga, mas tomar posse antecipadamente. Aqui o texto, no verso 20, diz assim, que não aparecendo o sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Perdemos a esperança de sermos salvos nessa tradução. Ou seja, tempestade hoje, você acorda hoje, domingo, tempestade, você vai dormir no domingo, passa um dia totalmente angustiado, sofrendo, vivendo aquela crise, vivendo aquele momento difícil na tua vida, acorda segunda, tempestade, acontece segunda a mesma coisa, terça, quarta, e muitos dias da tempestade tem hora que você perde a esperança. A esperança parece que ela vai sendo minada. Sabe por quê? Porque na tempestade nos é revelado, existe uma afronta, no sentido de que eu preciso saber quem eu sou e como eu sou limitado diante da tempestade. Como eu sou limitado diante dos ventos contrários. Como eu sou limitado diante de um vento que sopra contra o meu barco. Como eu sou limitado diante de uma crise que se instalou. Como eu sou limitado, como eu percebo que eu não sou todo esse dono do controle que eu achava que eu tinha. Diz o texto, muito tempo sem sol, muito tempo sem estrelas. E se eu terminasse a mensagem aqui, eu acho que a gente ia ficar cabisbaixo, a gente ia ficar angustiado, viu, pastor Alu? Só coisa ruim você está trazendo, pastor? Só coisa ruim. Mas eu tenho notícias boas para te dar, em nome de Jesus. Eu preciso saber em primeiro lugar agora. Agora eu vou te mostrar o lado e a vantagem da gente estar confiando em Deus. Em primeiro lugar, eu preciso saber também que é fundamental eu saber que Deus, Ele pode nos livrar da tempestade. Deus tem poder de me livrar da tempestade. Deus tem poder de livrar você da tempestade. No verso 21 aqui, Paulo confronta o fato deles não terem ouvido a Paulo, quando Paulo disse assim, não vamos partir de Creta, da ilha, vamos ficar por aqui, pois evitariam todo esse dano. Paulo falou com eles, não façam isso. Não é para fazer isso. No verso 22, diz que Paulo diz que o navio seria destruído, mas nenhuma vida seria ceifada pela tempestade. Paulo então está começando a demonstrar para eles que existe segurança. Paulo é servo de Deus, Paulo é homem de Deus, Paulo é um apóstolo, Paulo é um separado, Paulo é um ex-perseguidor, Paulo é aquele que convive com Deus, Paulo é um homem de oração, Paulo é um homem que tem conhecimento de Deus, Paulo é alguém que tem intimidade com Deus. E no verso 23 ele explica o porquê.
E aí que eu digo para você, muito embora eu tenha apresentado aqui 5 lições mostrando o valor, o peso, a potência da mão de uma tempestade, eu quero dizer para você que a tempestade diante de Deus, ela se aquieta. A tempestade diante de Jesus, ela fica quietinha. A natureza, ela se cala diante de Deus, porque Deus é mais poderoso que qualquer tempestade. E se Deus ordenou os ventos sobre os ventos naquela passagem do barco, se Deus ordenou o vento se aquietem e os ventos se aquietaram, no nosso particular, na nossa tempestade, o meu Deus, o teu Deus, Ele pode também fazer a mesma coisa. E o verso 23 fala assim, Paulo fala para eles porque eles não iriam morrer: pois ontem à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço. E eu gosto muito disso na voz de Paulo, eu gosto muito de que Paulo fala. Olha que coisa linda, eu sempre digo, tem pessoas que nos olham e nos enxergam como gente arrogante, porque eles não conseguem entender que eu e você, nós somos feitos para adorar a Deus, que eu e você, nós somos feitos para ter relacionamentos com Deus. Então, como a gente vive distante de Deus, como a gente é pessoas do mundo, não queremos saber da palavra, nós vamos nos distanciando de Deus. Então, quando nós ouvimos alguém dizendo assim, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, Deus falou comigo, para nós é uma loucura, soa como soberba, soa como arrogância, mas eu gosto disso que Paulo fala, pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço a Deus, Paulo está dizendo, a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. E aí também é uma outra coisa interessante, se Paulo está dizendo aqui, que o anjo disse para ele, Paulo, não tenha medo, ele estava com medo. Por que você acha que a gente não tem que ter medo? Nós temos medo sim, às vezes nós tememos as coisas, mesmo com aquela coisa, é como aquele filho, né? Aliás, como aquele pai que leva o filho a Jesus, para ser curado por Jesus, que ele caía no fogo, caía na água, chega lá, não encontra Jesus, Jesus está no monte orando, os discípulos não podem fazer nada, quando Jesus chega, tem uma briga entre os fariseus religiosos, entre os discípulos de Jesus, Jesus pede para o pai narrar a história, e o pai começa a narrar a história, e o pai fala assim, olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É o medo, é o nosso lado humano que grita, mas ele fala assim, Paulo, não tenha medo, porque é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe vida a todos os que estão navegando com você. Em segundo lugar, que seria a 7ª lição, mas em segundo lugar, agora eu preciso de saber de uma coisa fundamental. Se Deus, em primeiro lugar, Ele tem poder de nos livrar das tempestades, tempestades também não têm poder de nos fazer deixar de crer em Deus. Porque tem gente que só serve a Deus quando está tudo bem. Se bem que eu sempre digo que tem gente que serve a Deus quando está mal, né? Tem gente que procura a Deus só quando precisa. Ah, não, deu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, o filho adoeceu, perdeu o emprego, ficou doente, aí ele aparece aqui na igreja. Aí aconteceu, tudo voltou ao normal, ele some. Agora tem o contrário, tem aquele que na verdade ele só está aqui mesmo quando as coisas estão bem. Quando as coisas começam a ficar ruins, ele se afasta de Deus. Só que tempestades, para quem serve a Deus de verdade, ela não tem poder de deixar de crer em Deus. O verso 25 diz assim, quando Paulo fala no 23 e no 24 que o anjo do Deus a quem ele servia apareceu, ele diz assim, ó, eu creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Em outras palavras, eu não quero saber vocês, se vocês creem, se vocês não creem, se vocês acham que vai dar certo, se não vai dar certo. Eu creio em Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido. Se Deus fez alguma promessa para você, meu irmão, minha irmã, está prometido. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Agora você precisa estar preparado. Por isso que eu me lembro que, de novo do texto de Mateus, que isso só pode ganhar verdade dentro de você, isso só pode ganhar verdade dentro de mim, quando realmente eu sou aquele que ouço a palavra, escuto o que é dito e eu pratico o que eu escuto. O homem que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado, será igualado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram os ventos, desceram as chuvas, os ventos bateram forte com ímpeto contra aquela casa
casa não caiu. Por que não caiu? Porque ela estava firmada sobre a rocha. As casas são iguais, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, elas são iguais, elas representam uma coisa aparente da mesma forma, só que existe uma grande diferença, aquilo que está segurando uma casa. E em terceiro lugar, tempestades não podem roubar, elas não têm capacidade de nos roubar a intimidade com Deus. Eu fico pensando assim, tempestades. No começo do sermão você vai lembrar que eu disse que tem pessoas que perguntam assim, é comum o homem perguntar, por que que Deus deixa vir tempestades sobre nós? Por quê? Eu entendo que existe aí um desejo de Deus provar e de nos ensinar. Quando eu preguei na terça-feira sobre tempestade, eu segui essa linha de raciocínio, Deus estava ensinando os discípulos. A tempestade, na verdade, ela nos prova, mas deixa eu te falar uma coisa, nem todos que são provados são aprovados. Nem todos que passam pela prova, eles são aprovados. Agora, o verso de número 34, Paulo dá um conselho aos homens, fala assim, ó, se alimentem, se reforcem aí novamente, porque vocês vão viver. E olha o que Paulo diz, olha como que Paulo ele tem uma intimidade com Deus, e ele tem uma segurança em Deus, ele tem uma certeza em Deus, ele tem uma convicção em Deus, que Paulo fala assim, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Está vendo toda essa tempestade aí? Vocês estão sentindo? Eu confesso que eu fiquei com medo também, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tenham medo, porque o anjo do Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, a quem eu presto homenagem, honra, que merece todo louvor, ele disse assim, nenhum de vocês vai perecer. Então eu estou dizendo para vocês, nenhum fio da cabeça de vocês, do cabelo de vocês vão perder. E aí diz o verso 35, e aqui que eu vejo a intimidade de Paulo, diz assim que ele tomou o pão e deu graças diante de todos. Então ele partiu e começou a comer. Paulo, no momento da tempestade, Paulo ele lembra de orar a Deus. Paulo ele lembra de recorrer a Deus. E no verso de número 36, o verso 36 diz assim que, deixa eu achar aqui, então partiu e começou a comer. E o 36 fala, e todos se reanimaram e também comeram algo. O servo de Deus, na hora que ele passa por uma dificuldade, ou quando ele passa por uma dificuldade, e essa dificuldade ela pode ser até uma dificuldade coletiva, uma tempestade, ele consegue sim, com toda certeza, ele consegue animar o seu irmão. E por último, a tempestade, ela não tem poder de nos matar. Tem gente que acha que a tempestade vai destruí-lo, a tempestade vai matá-lo, mas a tempestade, ela não tem poder de nos matar. É exatamente isso que diz nos textos aqui, texto no verso 42 ao 44. Olha que coisa absurda que estava acontecendo aqui. O verso 42 fala assim que os soldados, depois de grande destruição, depois do navio ter sido destruído, porque aconteceu um naufrágio aqui, o texto, se você puder depois ler com calma, aí na tua casa, você lê, os soldados resolveram matar todos os presos, e Paulo estava preso, eles resolveram matar todos os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar, ou seja, a tempestade veio, causou aquela desgraça toda, destruiu o navio, e agora, por ter acontecido aquela tempestade, a vida deles estava em risco, mas o centurião, que diz o texto no início do capítulo 27, que era um cara bom, era um cara bacana, diz o texto que ele impediu de executar o plano dos caras, dos soldados, então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, quem sabia nadar em direção à terra, e os outros que não sabiam nadar, que seria no caso o Cássio aqui, teria que se jogar numa tábua ou um pedaço do navio, e ia ter que ficar remando até chegar lá na praia. Ou seja, a tempestade, ela não tem poder de nos destruir e de nos matar, louvado seja Deus. Pastor, eu estou passando uma tempestade, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, e digo a você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a tempestade não vai destruir você, a tempestade não tem poder de matar você, porque você serve um Deus que é poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E para concluir, a verdade é que eu e você, quando a gente enfrenta uma situação desse modo aqui, o que a gente precisa, o que a gente gostaria que acontecesse,
É que na hora que a gente começa a iniciar esse processo, que o sol já aparecesse, que, como eu disse no texto, por muitos dias não tinha estrela, não tinha céu claro, não era só tempestade. A gente gostaria que tudo e toda essa escuridão sumisse. Mas eu estou dizendo para você também, Deus ele te ouve em qualquer momento da sua tempestade. A verdade é que os ventos contrários sempre existirão na tua vida. A gente nunca prometeu, a gente nunca pregou, a gente nunca falou para você aqui, o pastor Ivaldo e todos os pastores que aqui pregam, que tiveram oportunidade de pregar, nós nunca pregamos a você que quando você aceita Jesus, tudo vai acontecer de bom, até porque nós estaremos pregando o que a Bíblia não nos ensina a pregar. Agora, os ventos contrários sempre existirão. Olha, o penúltimo verso eu quero ler. Diz assim que no verso 7 de Atos 27, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos muita dificuldade para chegar em Sinido, não sendo possível prosseguir devido aos ventos contrários. Às vezes você tem aquela sensação de quanto mais você ora, mais você reza, como diz o ditado, mais assombração aparece. É assim que funciona a vida, gente. A vida ela acontece desse jeito, até porque o céu não é aqui, a eternidade não é aqui, nós somos pessoas que existimos, como diz a palavra de Deus, nascemos no pecado, fomos formados no pecado, e nós vivenciamos todo esse caos que o pecado trouxe ao mundo. Agora, nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma promessa e nós acreditamos no Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de haver a criação, Deus ele já era o Cordeiro morto, para salvar a mim e para salvar você. E o último versículo, que eu comecei falando um pouquinho dele, que eu me lembrei desse versículo, é o versículo de Jó, que diz assim, que então o Senhor respondeu Jó do meio da tempestade. O que eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer a você, que o Senhor, ele responde, ele é presente, e ele responde no meio da tempestade. É aquela história que você já ouviu, que você conhece, Deus te livra na cova, dentro da fornalha. É a verdade, Deus ele vai nos ouvir no meio da tempestade. Que Deus possa abençoar você grandemente, que você se posicione na tua vida como um cristão verdadeiro, como alguém que ame Jesus de verdade, como alguém que valorize de verdade a presença dEle dentro de você, que você viva como alguém que valorize os momentos com Deus, porque nós temos uma tendência de valorizar tantos momentos, mas às vezes os momentos são distantes daquilo que realmente Deus planejou para a gente. Mas deixe Deus entrar em você, está se divertindo, está passeando, está de férias, deixe Deus estar com você, não deixe acontecer o contrário. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir eu vou entrar. Quer dizer, eu sou tão rico, eu sou tão abastado, eu estou tão feliz, mas Cristo está do lado de fora batendo na porta. Não, deixe Ele entrar dentro de você todos os dias, em todos os momentos, e mesmo na tempestade, você será guardado em nome de Jesus.